É um prazer receber aqui na nossa Quinta Nobre, né? Que nós estamos denominando agora a nossa quinta de Quinta Nobre, tá? Receber aqui na nossa Quinta Nobre o doutor Eduardo Moreira Reis. Né? O doutor Eduardo Moreira Reis é um grande advogado lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? É um advogado especializado em direito registral, imobiliário e urbanístico, professor da pós-graduação da PUC de Minas Gerais. Trabalha há quase 30 anos com questões jurídico e fundiárias, além de ser membro já há algum tempo da Adnotária. Eu fiz questão de trazer o doutor Eduardo para esse nosso encontro para falar de um instituto que não é novo exatamente, tá? Mas que foi remodelado, reformulado pela Lei 14.711, não é? Pelo marco legal das garantias, para dar maior conforto ao adquirente de imóvel, ao investidor, né? que trabalha com negócios imobiliários, num período em que, em geral, as coisas são um tanto confusas, né? Que é o período entre a assinatura da escritura, né? Da escritura ou do contrato, tá? E o período do registro imobiliário. Tá? Então, em geral, nos negócios imobiliários, o pagamento da venda se faz na assinatura do instrumento de aquisição. Tá? E esse instrumento de aquisição, após assinado, após formalizado, é encaminhado ao cartório de registro de imóveis, ali ele é prelotado e passa lá por uma série de exames de qualificação até ser finalmente registrado na matrícula imobiliária correspondente. Esse período é um período de possibilidade de conflitos entre o comprador, o vendedor e terceiros interessados que possam vir ali a tentar conturbar aquela aquisição, em geral feita de boa fé. O doutor Eduardo é um dos grandes especialistas desse assunto. Não é? E eu posso dizer isso por quê? Porque esse assunto começou a ser tratado pelos especialistas que nós conhecemos, né? A partir da Lei 14.711, a partir do final da tramitação da Lei 14.711, quando esse assunto foi incluído no projeto de lei, que estava sendo analisado, e a partir, então, de sua promulgação. Tá? No entanto, o doutor Eduardo já discutia esse assunto comigo, certamente, pelo menos há mais de 3 anos. Não é? Que a cada mês, a cada 2 meses, nós discutíamos esse assunto, ele me mandava material, ele me mandava projetos, mandava procedimentos para que eu estudasse, para que eu verificasse de que nós estávamos realmente falando. Tá? E eu, naquele momento, eu confesso que não entendia bem a questão. Eu sabia do problema enfrentado pelos adquirentes, eu compreendia esse problema, eu compreendia a tentativa dele de trazer uma novidade que pudesse suprir essa deficiência, esse problema, nesse período todo, mas eu não compreendia bem como é que esse procedimento poderia ser colocado em pauta e tal. Tá? Mas nós fomos estudando e tal, foi começando a compreender, quando, para minha surpresa, isso apareceu no projeto da Lei 14.711, né? Que nos documentos iniciais, nas minutas iniciais, ele não existia.
Ele apareceu só já na reta final, né? Incluído, provavelmente, por influência do lobby dos notários. Ok? Muito bem. Então, por tudo isso, é que eu tenho uma grande alegria de ter trazido aqui, de estar aqui hoje com o doutor Eduardo Moreira Reis. Tá? Então, vamos começar falando desse assunto. Não é? Então, doutor Eduardo, na verdade, não é uma novidade. Não é, não é uma novidade. É um instituto que já existia, já era utilizado no mercado de bens móveis, não é? Já era utilizado no mercado de importação e exportação, tá? Mas de uma outra forma, sem as garantias que a lei trouxe hoje para a operação. Okay? Então, eu gostaria que o senhor começasse aí nos dando uma geral sobre como é que esse instituto foi parar na lei e o que é que ele realmente cobre e garante, não é? E traz aí isso que nós chamamos, nós escrevemos 2 artigos que foram publicados, assinamos em conjunto 2 artigos que foram publicados no Migalhas agora, na última quinzena, e nós chamamos esse instituto de um instrumento de segurança máxima ao negócio imobiliário. Então, doutor Eduardo, com a palavra, por favor, dê aí as suas primeiras impressões sobre a matéria. Bom, primeiramente, eu vou comentar sobre uma demanda, né, cotidiana que os senhores já devem ter tido, né, principalmente quem está em capitais, né, ou em cidades maiores, onde o serviço registral é dividido em mais de uma circunscrição. Né? Por exemplo, Belo Horizonte, né, nós temos hoje 10 cartórios de registro de imóveis aqui. Quando alguém pretende adquirir um terreno, por exemplo, né, e esse terreno não teve nenhuma movimentação registral de 1976 para cá, o que é muito comum, né? Esse terreno não estará matriculado, né? Ele estará transcrito em algum, ou em algum, ele terá transcrições provavelmente possivelmente em mais de um cartório, né? Mesmo que tenha havido negociações fora do ambiente registral, né? Às vezes promessa de compra e venda, cessões de direito, o que quer que seja, né? Se eu sou comprador, né? Se eu sou alguém que pretende adquirir esse terreno, né? Eu vou pegar ali a transcrição do terreno, né? Eu vou ter que fazer, evidentemente, uma pesquisa nos outros cartórios que já existiam, né, na época desse último negócio. Que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, recentemente, foram criados mais 3, eram 7 cartórios. Né? Então, eu vou olhar todos os cartórios de registro de imóveis que já existiam antes daquele último negócio, vou ter que esgotar ali todos os registros, né, em sentido amplo, que eu encontrar nesse cartório para entender realmente aquela situação registral. Né? E aí, eu vou fazer uma escritura pública, né? Eu vou receber uma escritura pública, e quando eu levar essa minha escritura pública a registro, o que vai acontecer? Será aberta uma matrícula, né? Porque a gente sabe que no regime da Lei 6.015, né, antigamente era o primeiro registro pós 1º de janeiro de 1976 que ensejava a abertura de matrícula. Né? A partir, eu acho que da 14.382, a verbação também inaugura a matrícula. Né? Antes era só o registro em sentido estrito. Hoje, tanto o registro quanto a verbação ensejam a abertura, né, de uma nova matrícula. Existem outras situações, por exemplo, no caso do imóvel rural, uma retificação, georreferenciamento, também geralmente vão originar uma nova matrícula. Mas, enfim, no exemplo que eu estou dizendo,
vamos supor que seja em Belo Horizonte, né? No momento da abertura dessa matrícula, todos os dados registrados dos outros cartórios terão que ser concentrados ali, né, para que se inaugure ali o fólio real, né, que antes era fólio pessoal, né? Nesse momento, eu posso ter um sem número de questões que vão gerar notas devolutivas no momento de abertura dessa matrícula, né? A gente teve a migração do sistema do fólio pessoal para o fólio real, né, com o advento da matrícula, né, e a migração desse sistema, de um sistema para o outro, se dá dessa forma. O primeiro registro posterior à lei já vai inaugurar o sistema matricial. Mas nós tivemos também sistemas diferentes de parcelamento do solo. Se for um imóvel loteado, por exemplo, né, ou às vezes ele tem um loteamento ali que existe formalmente e não existe materialmente. Ali tem um matagal, mas eu tenho ali uma planta de parcelamento que já foi aprovada no passado, né? A gente tinha o sistema de parcelamento do solo do Decreto-Lei 58 de 1937, que depois, né, foi modificado com a Lei 6766 de 1979. Né? Então, eu às vezes vou ter ali, e eu tenho a legislação municipal também, tenho o plano diretor, as leis urbanísticas. Então, às vezes, eu vou ter que levar ali até a origem do parcelamento para o registro de imóveis, para ele abrir a matrícula com um dado atual, até de que lote, que quadra, que bairro que é aquele ali. Né? Porque, às vezes, o que está na transcrição, né, é um nome antigo, a nomenclatura, os números de lotes nem correspondem ao atual. Né? Fora outras questões que podem também surgir. Então, significa o quê? Que no momento da outorga da escritura, a minha caminhada em busca do registro sob minha titularidade, ela apenas começou, ela não terminou. Né? Agora, quem está me vendendo vai querer receber o preço na escritura, porque ele vai dizer, olha, o instrumento translativo, que é a escritura pública, né, o documento definitivo da compra e venda, né, na forma pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, é a escritura pública. Então, nesse momento, eu quero 100% do preço, porque a partir daí, potencialmente, você já é dono, basta registrar. Né? Esse basta registrar é que, na prática, às vezes, é uma coisa mais longa. Né? E, por outro lado, eu vou comprar. Né? O leigo acha que recebeu a escritura, acabou, está tudo tranquilo, está tudo dominado, o imóvel é dele, basta registrar. Aí, quando ele vai registrar, ele vê que tem que abrir matrícula, ele vê que ele tem que buscar diversos documentos. Às vezes, tem situações ali que vão precisar ser regularizadas. Né? Às vezes, existe uma edificação, essa edificação ela já é multifamiliar, por exemplo, o registrador exige uma regularização ali, a instituição de um condomínio. Né? Outras vezes, se trata de um imóvel que foi objeto de um formal de partilha que ainda não foi registrado. Né? Também pode acontecer. E esse imóvel, além de ser objeto de formal de partilha, ele também não tinha matrícula. Então, eu tenho duas questões. Eu tenho a abertura da matrícula, com todas essas questões que a gente falou aí da migração de sistemas, e ainda tem a questão sucessória do formal de partilha. Né? Então, são muitos problemas que podem tornar muito demorada essa fase de registro. Aí vamos supor que o oficial vai lá e emite uma nota devolutiva, eu não concordo com ela. Aí eu tento negociar no cartório, o cartório não se convence. Eu vou ter que pedir a suscitação de dúvida registral, que é um procedimento que pode ser que ele demore 1 ano. Né? Então, eu que paguei 100% do meu imóvel na hora de receber a escritura pública, né? E achei que, a partir dali, eu me tornaria titular registral, proprietário, né? Ainda estou longe disso. Né? Agora, o leigo pode presumir que está tudo ok no momento que ele recebe a escritura. Mas o investidor, por exemplo, que precisa do registro, porque ele vai dar aquele imóvel em garantia, vai fazer um empreendimento ali naquele terreno, ele tem um tempo que ele pode esperar até o registro. Né? Então, orientado por um advogado, né, ele pode chegar para o vendedor e falar, olha, infelizmente eu não vou comprar seu imóvel porque eu estou vendo que esse formal de partilha seu pode dar problema na hora do registro. Né? Eu estou vendo que aqui o imóvel não tem matrícula ainda, eu vou ter que esgotar os dados de outras serventias registrais. Né? A situação urbanística mudou aqui, hoje em dia esse bairro nem tem aquele nome mais, a nomenclatura é outra, enfim.
tem uma construção aqui que ela é noticiada no formal de partilha, mas ela não está averbada na matrícula. Quer dizer, eu vou ter que fazer uma aprovação corretiva dela, né? Ou eu vou apelar para o princípio da cindibilidade, vou pedir para fazer só o registro aqui do terreno, né? Enfim, será que o registrador vai aceitar o princípio da cindibilidade nesse caso? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais comprar seu imóvel, né? Porque eu preciso dele para o empreendimento e o risco de uma demora aí de mais de um ano me impede de comprar seu imóvel. Então, tchau, nós não vamos fazer negócio, né? Então, são exemplos de demandas que acontecem cotidianamente, né? E que às vezes vão gerar frustrações ou às vezes vão impedir o fechamento de negócio, né? Então, assim, o mercado já demandava um instrumento, né, que pudesse viabilizar negócios dessa natureza com menor risco. Porque pode ser que o empreendedor diga para o vendedor, olha, tudo bem, eu compro o seu terreno, mas nós vamos combinar o seguinte, eu quero a escritura sua hoje, porque hoje você é solvente, hoje você pode me vender sem problema nenhum, você está vivo, você está aqui, capaz e tal, né? Então eu quero a escritura hoje, ok. Mas eu quero pôr uma cláusula resolutiva aqui, quero deixar esse dinheiro seguro, guardadinho, até o momento que eu conseguir registrar. Porque se eu começar a ter problema no registro e tiver que suscitar dúvida, por exemplo, eu vou desfazer o negócio com você, né? Vou pegar o meu dinheiro de volta e ficamos, né? E ficamos quites. Vai ser isso, né? Mas como deixar esse dinheiro apartado, salvaguardado, né? Sendo que amanhã eu, empresário, posso ter aí, vou contrair uma dívida, alguma coisa, esse dinheiro ser penhorado lá onde ele está guardado ou depositado, porque ele ainda é meu, ele ainda está na minha titularidade. Um Bacen-Jude vai alcançá-lo, né? Uma penhora, né? Um mandado aí para um banco vai alcançá-lo, né? Então, o mercado já se ressentia de um instrumento que pudesse viabilizar esse tipo de negócio. Agora, imagine um estrangeiro que quer comprar imóvel no Brasil. Se eu explicar para ele todos os incidentes que podem acontecer depois da escritura, eu posso assustá-lo. Ele pode falar, não, vou investir em outro país, porque o negócio aí é muito complicado, né? Mas se eu disser, não, o dinheiro pode ficar guardado até que realmente o registro seja feito, né? Pode ficar salvo até que o registro seja feito. E aquele vendedor vai saber que o dinheiro está salvo também, que ele não terá um problema de inadimplência, né? Então, assim, o instrumento ele serve para essas questões que são cotidianas, né? Ou, por exemplo, o vendedor tem dívidas fiscais, né? As dívidas fiscais, elas são exceções àquele princípio da concentração, né? Da Lei 13.097, reforçada pela 14.382. Então, mesmo não tendo nada na matrícula, a matrícula estando limpinha, se esse vendedor tem débitos em dívida ativa, pelo Código Tributário Nacional, a venda que ele fizer é fraude à execução, né? Então, eu poderia perfeitamente pactuar com ele, dizendo, olha, você está devendo o Fisco Federal? Está devendo uma fortuna para o Fisco Federal. Ok, eu topo comprar seu imóvel, sim, mas nós vamos fazer o seguinte, tá? A gente sabe que existe a transação tributária, a transação fiscal, né? Nós vamos deixar esse dinheiro depositado numa conta segura e você vai procurar o Fisco Federal e vai tentar fazer uma transação fiscal, vai tentar pagar a sua dívida pela condição mais favorável possível. Na hora que você me trouxer aqui o instrumento da transação fiscal e o DARF, né? O gestor desse dinheiro vai direcionar uma parte dele para o pagamento dessa dívida. E a hora que sair a certidão negativa de débito, dizendo que você não deve mais nada, o resto do dinheiro é seu. Simples, né? Então, assim, a demanda pelo instrumento já existia, né? As formas usuais desse instrumento, né? A gente vê nas compras pela internet. Shopee, Mercado Livre, PayPal, né? O que o Mercado Livre faz? O Mercado Livre é um terceiro, né, que vai pegar o meu dinheiro, deixar ele guardadinho. A hora que o vendedor me entregar o bem imóvel, que ele foi entregue na minha casa, que o correio deu aviso de recebimento, né, e durante algum tempo eu não reclamar do produto, provavelmente, ele vai pagar o vendedor, né? Mas se não aparecer o aviso de recebimento lá, ou se aparecer uma reclamação minha,
eu comprei gato e veio lebre, o vendedor não vai receber o dinheiro, né? Então, é uma modalidade corriqueira desse mesmo tipo de proteção através de um contrato acessório, que é o escrow account, né? Que é a conta escrow, essa conta de garantia, né? Então, é algo que é comum, é corriqueiro para as pessoas. Agora, a forma mais desenvolvida que se tinha desse tipo de negócio era no crédito documentário de importação e exportação. Como é que é o crédito documentário de importação e exportação? Eu quero importar carro da China e eu nem conheço o fabricante, eu não sei se o fabricante é alguém que cumpre regularmente suas obrigações, enfim, eu não conheço essa pessoa. Eu quero comprar 100 veículos da China. Então, eu vou recorrer ao crédito documentário para adquirir esses veículos. Eu vou contratar um intermediário, um banco que opera com essa modalidade, né? Vou entregar para ele o dinheiro dos 100 carros, né? E nós vamos combinar com o banco o seguinte, né? A hora que os carros chegarem, eu vou ter aí a prova do desembaraço aduaneiro, a prova da checagem, se veio tudo ok, se o modelo é aquele mesmo, vamos supor, um laudo cautelar, alguma outra coisa assim, eu vou reunir um kit documental, né? A hora que esse kit documental for entregue para o banco vai entregar o dinheiro lá para o vendedor, imediatamente, né? Ele vai emitir uma carta de crédito condicionada a esses documentos para ser paga. É isso. É a carta de crédito. Então, essa é a modalidade mais, vamos dizer, evoluída da conta escrow que a gente tinha até então. Porque isso podia ser perfeitamente utilizado em negócios imobiliários. E o terceiro, aí, o escrow holder, esse depositário do dinheiro, seria uma instituição financeira. Só que esse dinheiro era penhorável. Tem muita jurisprudência de penhora na conta escrow e depois foram discutir que aquela conta era simples, era uma conta de garantia, que o banco era um depositário de uma quantia em garantia, mas a penhora acontecia. Então, ainda não era um instrumento seguro, o suficiente para negócios, assim, principalmente os mais lentos, como os imobiliários. E a lei trouxe essa inovação agora, ela acrescentou dispositivos na lei dos cartórios, trazendo para o tabelião de notas uma nova função. Ao mesmo tempo que o tabelião de notas passa a ser o gestor desse dinheiro, a ser depositado numa instituição financeira, que será objeto de convênio, aí, regulamentação, certamente, o tabelião, além de gestor desse dinheiro, que será depositado por ele na instituição financeira, ele passou a ter uma nova função, que veio também nessa mudança legislativa. Ele passou a ter a atribuição de árbitro. Ele passou a ter uma atribuição de árbitro e passou a poder certificar a ocorrência ou inocorrência de condições negociais, condições suspensivas, resolutivas, enfim. Ele passou a ter a prerrogativa de certificar a ocorrência dessas condições, para viabilizar essa conta garantia. Então, com essas novas funções, o tabelião de notas, ele pode, a partir de um contrato, de uma escritura que é feita num determinado negócio, que preveja essa conta garantia, ele pode fazer o depósito que será patrimônio de afetação e será impenhorável, esse depósito. Ele só será penhorável se for dívida relativa ao próprio negócio, outros débitos não, então ele é impenhorável. E, se verificando uma condição que deflagre ali os pagamentos, para quem quer que seja, o tabelião vai poder verificar a ocorrência dessas condições, lavrar uma ata notarial e atestar a ocorrência dessas condições. Aí vem uma questão
né, que é o papel de árbitro, porque se ele for simplesmente atestar fatos, né, através de uma ata notarial, aí ele não está agindo como árbitro, ele está atestando fatos. Mas a partir do momento que ele entra no mérito ali para dizer qual a consequência jurídica daquele fato, se o dinheiro vai para fulano ou beltrano, aí ele está atuando como árbitro. Penso que aí ele já está atuando como árbitro, né? Então, para que o tabelião opere isso, ele tem que ser investido também, né, nesse papel, né? Mas, enfim, o legislador escolheu o tabelião para ser, né, o gestor desse novo instrumento, e é um instrumento que tem, a meu ver, uma potencialidade muito grande, né, e que o que eu creio que acontecerá é que vários negócios que normalmente não passariam pelo tabelionato de notas tendem agora a passar, para se valer dessa prerrogativa da conta garantia, né, do escrow account, né? Talvez até negócio envolvendo bens móveis, né? Desde que se queira implementar esse tipo de pagamento garantia, de conta garantia, né? Que aí vai demandar a atuação do tabelionato, né, e a feitura, certamente, ali do instrumento público no qual se estipulará, né, esse depósito. Então, assim, eu passo aqui a bola para o Mauro Antônio Rocha, mas acho que as primeiras pinceladas assim, sobre a demanda desse instrumento, a utilidade prática e como ele veio, né, são essas. Muito bem, o Eduardo. Muito bem colocado todas as suas hipóteses aí, todas as seus exemplos, né? Então, voltando aqui à Lei 14.711, o Marco Legal das Garantias, ele trouxe lá no artigo 12, né, algumas alterações na Lei 8.935, de 94, que é a lei dos notários públicos, não é isso? Muito bem. Ele incluiu um artigo 7º-A, que diz o seguinte: aos tabeliões de notas também compete, sem exclusividade, tá, entre outras atividades: 1. Certificar o implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais, respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto. Então, o que a lei trouxe, na verdade, foi a possibilidade do tabelião de notas certificar o implemento ou a frustração de condições previamente contratadas, certo? Isso não tem exatamente o aspecto de escrow account. O escrow account vai depender de haver o recebimento ou a consignação de valores pelo tabelião que será carreado para uma instituição financeira, tá? No qual ele será depositado. Esses valores serão depositados, certo? Então, eu entendo aqui que, sendo uma atribuição sem exclusividade, significa que essa atribuição pode ser feita não só pelo tabelião de notas, certo? Pode ser feita por um advogado, pode ser feita por um economista, pode ser feita por uma pessoa de confiança das partes, não é? Essa atribuição de certificar o implemento ou a frustração daquele negócio. Agora, quando a lei trouxe esta atribuição sem exclusividade, mas com a segurança de que esses negócios serão consignados por meio do tabelião de notas, que repassará a parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração, a parte, né, não podendo o depósito em conta vinculada
nos termos de convênio firmado entre a entidade e classe de âmbito nacional e instituição financeira credenciada, constituirá patrimônio separado. Então, eu entendo que, se feito através do tabelionato de notas, e se feito a conta de garantia, né, o escrow account, por meio do tabelião de notas, tá? Essa operação terá a garantia do patrimônio de afetação e terá a garantia do depósito em entidade credenciada com fundamento na lei. Tá certo? Se feito fora do tabelionato de notas, nós já não teremos esses benefícios. Você entende isso também? Sim, me parece que sim. Parece que sim. A impenhorabilidade, esse patrimônio de afetação, é no escrow account feito pelo tabelião de notas, né? Feito por intermédio do tabelionato. Tá. E o depósito bancário vinculado aos termos da lei também, né? Porque esse depósito é feito com base no parágrafo 1º do artigo 7º-A. Tá? Não me parece que um terceiro pudesse fazer esse mesmo depósito com a garantia do patrimônio de afetação, da impenhorabilidade. Não é? Há inclusive a menção ali a um convênio entre a instituição bancária e a entidade dos tabeliões. Exatamente. Então, é isso. Você deu um exemplo bastante interessante de aplicação, mas nós temos outros exemplos que são de mais fácil compreensão e que podem se resolver mais facilmente. Não é? O caso, por exemplo, você mesmo falou do caso do débito fiscal. Não é? O débito fiscal, na verdade, ele não é uma coisa que impeça a venda do imóvel. Não é algo que impeça o registro do imóvel, mas ele poderá, em um determinado momento, se voltar contra a titularidade do comprador, certo? Se voltar em face da titularidade do comprador. Então, é possível, nesse caso, você fazer um depósito ou uma consignação de valor parcial do preço, não é? Que seja suficiente para o pagamento daquela dívida fiscal. Não é? E aí, convencionar no seu contrato, na sua escritura de compra e venda, que aquele valor será submetido a um depósito de garantia, tá? E que será utilizado para pagamento da dívida. E essa dívida, então, poderá ser negociada pelo devedor, rapidamente, e uma vez negociada, ele pode retirar aquele dinheiro, receber aquele dinheiro, ele vai ter que fazer a comprovação do pagamento, a comprovação da negociação e do pagamento perante o tabelião de notas. O tabelião terá os critérios já definidos para dizer sim, ele cumpriu todos os critérios, portanto, não há mais por que manter esse dinheiro consignado. Esse dinheiro já pode ser liberado para o vendedor. Não é assim? Funciona? Sim, sim. Então, tem essas questões, que são questões muito menos, que demandam muito menos tempo, mas que, ao mesmo tempo, nos trazem muitas preocupações. É aquela situação onde você, como advogado, você vai fazer um levantamento da situação patrimonial do vendedor e vai descobrir ali que ele tem diversas execuções, diversas dívidas e tal, não é? E você vai ter que fazer um juízo de valor para que o seu cliente, aquele que te contratou, possa comprar ou não aquele imóvel, não é? Então, é aquele momento que você já viveu, e os nossos colegas advogados aqui presentes provavelmente já viveram, em que você fica naquela situação.
poxa, se eu disser que ele não deve comprar, eu posso estar frustrando um bom negócio, não é? E posso também até ser considerado pelo próprio cliente como uma pessoa rígida demais, não é? Burocrática demais e tudo isso. A gente passa por essas situações. Ao mesmo tempo, se eu disser para ele, não, pode comprar porque o risco está mitigado, eu estou correndo o risco de nós termos um problema lá na frente e ser responsabilizado por isso. Se não responsabilizado patrimonialmente, pelo menos responsabilizado profissionalmente, tá certo? Então, o advogado, nesse momento, ele fica numa situação bastante desconfortável, né? E ele tem que tomar uma decisão. Ele não vai poder ficar em cima do muro. Ou ele vai optar pela aquisição ou pela não aquisição. E é nesse momento que ele vai poder trabalhar o escrow account para que o valor integral ou parte desse valor seja consignado de forma a garantir que aqueles problemas que foram localizados não representem um risco efetivo à titularidade do cliente, não é? E que também não prejudiquem o vendedor. O vendedor vai ter que simplesmente trabalhar aquela situação, resolver a situação, e na medida em que ele vai resolvendo, ele vai recebendo a parte do dinheiro que ficou lá, de alguma forma, bloqueada. Não é? Me parece que, nesse sentido, que funciona muito bem esse instituto. Tá? Eu lembro que, na minha função profissional, né, como advogado de banco, por centenas de vezes nós tivemos que fazer esse tipo de operação, ainda sob uma forma rudimentar, que era de quê? De bloquear parte do dinheiro, tá? E liberar uma outra parte para que o vendedor pudesse pegar aquele valor, ir pagar as suas dívidas, voltar com o comprovante de quitação das dívidas e aí receber o restante do preço combinado. Não é? Então, já se fazia isso de uma forma bastante rudimentar. Hoje não, hoje nós temos um instrumento eficaz, efetivo e com proteção, a proteção da impenhorabilidade. Ele está protegido da impenhorabilidade por dívidas do vendedor, por dívidas do comprador, por dívidas do tabelião e por dívidas até da entidade financeira, certo? Ele não será de forma nenhuma atingido por qualquer evento jurídico ou econômico que possa acontecer. Né? Então, me parece que aí é que está o grande trunfo dessa alteração legislativa. Se puder comentar isso? Vou te perguntar uma coisa, Mauro, que é a seguinte. Sim. Nós fazemos num daqueles 2 artigos, uma sugestão de que esse valor tenha a natureza de propriedade fiduciária, para evitar que haja um eventual bloqueio e desbloqueio sob a justificativa de que o valor é impenhorável, exceto por dívidas relativas ao próprio negócio, né? Porque ele realmente vai mudar de titularidade, né? É uma propriedade resolúvel do banco, né? Como proprietário fiduciário, quer dizer, ele é um dono exclusivamente para aquela função de segurar e devolver, né? Propriedade resolúvel. Né? Sobre isso, sobre essa natureza. Inclusive, a gente demonstra que a alienação fiduciária de bem fungível é possível em se tratando de instituição financeira. Né? Sim, exatamente. E eu concordo plenamente. É um negócio fiduciário e tem que assim ser tratado, não é? Para todos os efeitos, inclusive para o efeito da proteção da impenhorabilidade. Tá? A Liz parece que quer fazer uma pergunta. Liz, por favor.
Olá, boa noite. Boa noite, Ele, Liz. Eu queria entender esse valor, ele vai ser depositado em nome de quem? E se vai ficar na matrícula dessa negociação os dados do direcionamento do dinheiro? Põe aqui em cima da mala. Na prática, não entendi. pode responder aqui, Mauro? Pode responder. Ó, bom, esse dinheiro, principalmente se ele for entregue ao banco em caráter fiduciário, ele vai ficar em nome do banco. É exatamente por isso que um bloqueio, por exemplo, um Bacenjude não vai alcançá-lo, né? Agora, se ele vai para a matrícula, tá? Depende. Vou te dar um exemplo aqui que vai para a matrícula, tá? Vamos supor que eu queira comprar um terreno para fazer um empreendimento e vou pedir um licenciamento. Aí, eu sei que o vendedor hoje não tem débitos, mas eu não sei se amanhã a condição dele vai estar ok. Hoje o bem é disponível porque o vendedor está ok, mas é um vendedor que está sempre fazendo negócio. Então, eu vou pensar assim, eu quero que ele me dê a escritura já, que hoje ele pode. No entanto, se eu não conseguir o licenciamento ambiental que eu quero, o negócio não me interessa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escritura pública com uma condição resolutiva, né? Com uma condição resolutiva, que é o não licenciamento, né? Vou registrar essa escritura e essa escritura vai prever que o dinheiro do negócio vai ser depositado numa conta garantia, né? Gerida aí pelo tabelionato na instituição financeira, e essa cláusula vai para a matrícula, né? Porque isso está na escritura translativa. Eu vou lá registrar a escritura, pronto, né? Eu tenho o imóvel e vou tentar fazer o licenciamento. Se o licenciamento não der certo, implementou aquela condição resolutiva, aí o tabelião de notas vai lavrar a notarial dizendo, conforme documento tal, negativa do órgão licenciador, né? No prazo tal, que foi o prazo fixado para tentar licenciar o empreendimento, não houve o licenciamento, assim sendo, implementou-se a condição resolutiva, o negócio pode ser desfeito. O negócio vai ser desfeito, né? O bem vai voltar para a dominialidade do vendedor, né? E eu vou pegar meu dinheiro de volta, com aí as despesas vão ser rateadas conforme for combinado da escritura. É um exemplo assim que eu estou trazendo, criando aqui agora, de que a cláusula vai para a matrícula. Tá? Mas se o registro não tiver previsto nessa operação, não vai para a matrícula, né? Ou, em determinadas circunstâncias, eu posso querer que vá uma averbação para a matrícula. Né? Ontem, por exemplo, saiu um artigo novo aí na questão das averbações. Né? Lá daquele artigo, acrescentou mais um inciso no artigo 54 da Lei 13.097. Né? Então, eu posso querer que vá para a matrícula na forma de averbação, por exemplo, para dar notícia, né, daquele scroll account lá, daquela forma de garantia que foi pactuada. Mas pode ou não ir para a matrícula. Agora, em nome de quem é feito o depósito? Em nome da instituição financeira. Né? Pode ser que o CNJ queira que seja feito em nome do tabelionato também, eu não sei como vai ser isso. Né? Mas, assim, me parece que a configuração ideal seria o depósito em caráter fiduciário em nome do banco. Concorda, Mauro? Concordo. Perfeito. Concordo, sim. Obrigada. Nós temos que esperar a regulamentação, mas me parece que esse é o caminho, não é? Esse é o caminho. E o banco, por isso que é importante a ata notarial, não é? Porque senão a ata notarial não seria tão necessária. A ata notarial é importante porque ela será lavrada a pedido das partes para constatar a verificação da ocorrência ou da frustração das condições negociais aplicáveis e certificará o repasse dos valores devidos e a eficácia ou rescisão do negócio celebrado e que, quando aplicável, constituirá título para fins do artigo 221 da 6.015. Então, o dinheiro será liberado para a parte que cumpriu as condições relativas ao negócio formulado. Não é? Então, se houve a frustração das condições, o dinheiro será devolvido ao comprador. Se houve ele diz aqui, a frustração ou ocorrência, né? A ocorrência das condições, tá? O dinheiro será liberado
para o vendedor. Tá? Então, qual será o título para que se faça essa liberação? É a ata notarial. É o registro, é o tabelião de notas que vai dizer, olha, foram cumpridas ou não foram cumpridas, e o dinheiro deve ser liberado pelo banco para esta ou aquela parte. Tá? Então, me parece que ficará em nome do banco, me parece mais coerente. Tá? Mas nada impede que o CNJ, para efeito de controle, né, decida que seja feito em nome do tabelião de notas. Ok? O Marcos Kikunaga quer fazer uma pergunta, Marcos. Fique à vontade. Comentar alguma coisa? Meus caros, boa noite. Boa noite. Vou fazer uma observação no que o doutor Eduardo comentou e no que você acabou de falar, Maurão. Na leitura da lei, a ata notarial ela se aplicaria apenas nas situações de frustração decorrente de rescisão contratual. Ou seja, teoricamente, rescisão são situações de extinção do contrato por culpa do contratante. No caso do exemplo que o professor Eduardo comentou, ele trouxe lá uma situação de propriedade resolúvel ou uma cláusula resolutiva num negócio jurídico, é caso de resilição. Ou seja, no caso de resilição, eu não vejo sentido nenhum uma ata notarial para verificar um fato extintivo do negócio automático, porque a resilição ela é unilateral. Mera denúncia já foi, ou seja, a condição não se implementou, aquele licenciamento ambiental, eu não preciso de outro documento, uma outra ata notarial para verificar isso. Então, assim, eu acredito que a gente precisa analisar bem os pressupostos da utilização dessa ata notarial para que não fique caro esse negócio. Por quê? No exemplo do doutor Eduardo, foi uma escritura de negocial, de compra e venda, com cláusula resolutiva. Aí depois vai fazer uma ata para verificar o não implemento da condição que já estava posta no contrato, ou seja, uma situação de cláusula resolutiva expressa, ou seja, ela não tem eficácia imediata, eficácia potestativa de denúncia do contrato e extinção, eu não vejo assim. Basta fazer a leitura do artigo 473, lá do Código Civil. E outra questão que eu preciso fazer para o professor Eduardo essa conta, escrow account, somente nas situações de escritura pública, ou eu poderia, junto com o Luiz Fernando, celebrando um instrumento particular, utilizar dessa prerrogativa do tabelião, dessa conta garantia. Essa é uma questão, acho que importante, porque senão a gente vai levar atos que permitem a instrumentalização particular, tudo para o tabelião de notas. Essa é a ideia? Se for essa a ideia, então a gente está alterando a forma do negócio jurídico por uma lei especial, e aí eu acho que teria uma questão aí de constitucionalidade, eu acho. Mas, enfim, é um tema muito rico mesmo para se debater. Obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês. Pois é, interessantes as perguntas, obrigado. E a gente entra numa parte mais polêmica também. Né? Bom, em relação à questão da resilição, né, da denúncia, né, pela implementação da cláusula resolutiva, né, eu penso o seguinte: a ata notarial ela terá uma utilidade aí, porque ela vai ser o título levado à averbação para cancelar esse registro. Né? Porque até então eu terei transferido o imóvel, vou ter que voltar o imóvel para o vendedor. Né? Então, qual é o título que eu vou levar ali para extinguir, né, esse registro em meu nome? Né? Não poderia ser o documento ambiental? Oi? Doutor Eduardo, não poderia ser o documento, a negativa de aprovação do licenciamento ambiental? Que é um documento público? Penso que sim também. Se pactuado, penso que sim também. Né?
Isso é uma questão. A outra questão, que a gente até colocou no texto, em um dos 2 artigos, né, é que me parece que, essa pactuação pode perfeitamente ocorrer por documento particular, desde que não ocorra uma daquelas hipóteses do artigo 108 do Código Civil. Vamos supor que eu queira vender aí 100 cabeças de gado e queira fazer o scroll account lá através do tabelionato, né? Eu quero que o dinheiro fique guardadinho lá, depositado na conta garantia. A hora que me apresentar certificado de vacinação, de entrega do gado, né, pesagem e tudo mais, né, aí libera o dinheiro. Né? Por exemplo, eu não preciso de escritura pública para vender gado, não é mesmo? Né? E eu precisaria, então, lavrar uma escritura pública, né? Será que eu precisaria, então, me valer do instrumento público só para ter a conta garantida pela impenhorabilidade através ali da interveniência do tabelionato? Isso é uma outra questão, né? Porque isso não se aplica só a bens imóveis, evidentemente, né? Outra questão, a gente, né, comenta assim que a ata notarial é aquilo que o tabelião verifica com os 5 sentidos dele e traduz em documento, certifica com a fé pública dele. Quando ele começa a fazer análise jurídica de condições suspensivas, resolutivas, cláusulas resolutivas e tudo mais, para atestar que realmente se implementou uma condição, pode ser que ele tenha que fazer um raciocínio jurídico aí e tomar verdadeiras decisões, né? Que vão um pouco além daquela função tradicional do notariado latino, né? Então, ele pode ir mais além aí. Talvez, eu acho que nesse ponto o papel dele seja realmente o de árbitro, né? Imagina, por exemplo, que eu coloque alguma cláusula relativa à prescrição e que ele vá declarar que a prescrição ocorreu. Quando é que o tabelião declara que a prescrição ocorreu? Pode ser que seja necessário fazer isso, né, dentro de um negócio no qual o tabelião foi investido ali numa função de árbitro, né, para dizer para quem que vai ficar o dinheiro da conta scroll, né, em razão do implemento de uma ou outra condição. Né? E eu posso prever que, se houver uma hipótese não prevista pelas partes, vai valer, né, a arbitragem também do tabelião. Eu posso perfeitamente prever isso. Né? Eu acho que esse conjunto aí que veio na lei de funções para o tabelião, né, ele veio de uma forma integrada. Por isso que a questão da arbitragem está ali. Né? Porque a função é uma nova função, me parece. Concorda, Mauro? Concordo. O Marcos, eu acho o seguinte, nada impede que o negócio seja realizado por instrumento particular, desde que permitido por lei. Né? A questão da ata é a questão da solução da conta de garantia, ok? A ata será um instrumento pelo qual se liberará os recursos consignados na conta de garantia. Tá? Então, qual é a função do tabelião aí? A função dele é de certificar o implemento ou a frustração de condições. Onde estão essas condições? Estão no contrato ou na escritura relativa ao negócio principal ali. Tá? E como é que ele vai fazer essa certificação do implemento ou frustração? Mediante uma ata notarial, onde ele constatará que as condições foram frustradas ou foram concluídas e declarará, certificará que o valor ali consignado deverá ser entregue a uma das partes conforme a situação apresentada. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em relação à questão da ata notarial aqui neste caso. Eu acho que ela é muito bem colocada pela lei. Agora, tem uma questão aí, que é a questão que já começa a me preocupar, a questão do uso indevido dessa ata notarial. Tá? Então, a lei atribuiu ao tabelião de notas. Ô, doutor Luiz Fernando, o senhor vai falar daqui um segundo, tá? Deixa eu só terminar aqui, eu já lhe passo a palavra. A lei atribuiu ao tabelião de notas a atividade de certificar o implemento ou a frustração de condições.
e outros elementos negociais. Essa é a atribuição do tabelião de notas, tá? E como é que ele vai certificar isso? Através de uma ata notarial. Então, ele não pode exceder a essa atribuição que lhe foi conferida, tá? Eu trago como exemplo, que a gente pode discutir rapidamente aqui, o seguinte: ainda essa semana foi divulgada no LinkedIn, né? LinkedIn, uma ata notarial lavrada em Ribeirão Preto, em que o objeto da ata era ata notarial para constatação de frustração das condições negociais e rescisão de negócio celebrado. Portanto, o título da ata perfeito, não é? As partes requerem a este escrevente que constatasse. As partes requereram a esta escrevente que constatasse o não cumprimento por parte do promissário comprador. Do quê? Das condições negociais, ou seja, do pagamento. Como é que a tabeliã vai constatar o não cumprimento da obrigação de pagamento? Eu acho um tanto complicado isso aí, certo? Ela pode constatar que houve um negócio, ela pode constatar que haviam condições a serem cumpridas e que o vendedor notificou as partes para o cumprimento após eventual inadimplemento, tá? Agora, se houve pagamento ou não, é uma questão de contraditório. Ela não tem documento para constatar isso. Aí, em determinado momento, ela constata aqui, ó, através da apresentação de extrato bancário pelo credor, que não comprova ou não comprovaria o depósito. Ora, será que a apresentação de um extrato bancário, de uma conta bancária, sem o depósito, comprova que alguém não pagou determinada dívida? Talvez num caso específico onde o contrato dissesse o dinheiro deverá ser depositado na conta tal dia, a tal momento, nas seguintes condições. Aí, até seria possível que um extrato que não tivesse registrado aquele recebimento comprovasse o quê? Que não foi pago ali, mas não comprova que tenha sido pago, por exemplo, mediante uma consignatória, certo? Ou mediante pagamento direto ao comprador, mediante recibo, ou qualquer coisa assim, tá certo? Então, eu acho que começa-se a utilizar esse instrumento, esta atividade que foi conferida ao tabelião, para a constatação de coisas que não podem ser constatadas. E aí, em determinado momento, esse tabelião acaba emitindo opinião e, de alguma forma, julgando o caso. Né? Quando ele diz assim, ó, a ausência da purgação da mora, conforme declarado pela promissária vendedora, ou seja, pela declaração do interessado, né? A ausência de purgação diante do instrumento particular acima citado e dos fatos supra-relatados é o bastante para verificar que a mora se converteu em inadimplemento absoluto. Ora, ele julgou a causa. É uma situação bastante complexa, né? E a gente tem que ter muito cuidado de começar a fiscalizar esse tipo de documento que pode, de alguma forma, resultar numa utilização indevida dessa ata notarial para o recebimento ou para o não pagamento de alguma obrigação. Tá? Doutor Luiz Fernando, por favor. Boa noite, senhores. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte:
vamos na hipótese que o negócio não seja concretizado lá no registro de imóveis, por algum fato ali, até o exemplo do licenciamento, como o doutor Eduardo pôs. Essa escritura pública que foi lavrada com essa condição resolutiva, a própria condição resolutiva vai extinguir essa escritura pública, vai depender de um ato bilateral aí das partes envolvidas no cancelamento dela. E esses custos relativos a esse cancelamento da escritura, o doutor até havia comentado que ele pode já ficar estabelecido quem é que vai arcar com essa despesa, caso não seja realizado o ato, mas vamos imaginar que a despesa do cancelamento dessa escritura, desses emolumentos, seriam rateados em 50% para cada um dos envolvidos, fossem duas partes. O tabelião pode deduzir do valor que está depositado a título de pagamento as despesas para cancelamento do negócio jurídico, ou não. Ou é realizado o cancelamento desse negócio e as partes pagam os emolumentos a parte desse valor que está depositado lá. E se for dessa forma, para o cancelamento, ele vai se dar por causa da cláusula resolutiva. A parte não pagando, ele gera um título extrajudicial de cobrança para o tabelião, ou ele não lavra o ato, não conclui o ato se não pagar os emolumentos. Eu tenho dúvida em relação a isso. Quer responder, Mauro? Quer que eu responda? Não, responde, por favor, Eduardo. Oi? Pode responder, por favor. Me parece que isso pode perfeitamente ser pactuado entre as partes, né, como vai ser feito. Aliás, deve ser pactuado entre as partes. Eu penso que, quando as partes forem estipular esse tipo de contrato acessório, elas devem reduzir ao máximo a discricionariedade do tabelião, fixando exatamente, né, as divisões de custos, e, se for para se criar, né, um crédito em favor de alguém, né, pode criar-se um título executivo, sim, vai ter o caráter de confissão de dívida, por exemplo, ainda por instrumento público, né? Isso pode ser perfeitamente criado. Eu acho que deve-se fixar esses elementos de aferição de ocorrência de condições, tá? Para que se tenha maior segurança e menos discricionariedade nesse caso, né? Nesses casos, né? Como eu falei antes, o título que vai ser levado à averbação para reverter uma situação também deve ter a sua previsão ali, né? É importante isso. Agora, queria aproveitar a pergunta... Desculpa. Desculpe, doutor. Eu ia só incluir uma questão, porque na lei ela faz menção em relação ao tabelião como um árbitro. Pois é. Ele poderia, nessa questão como árbitro, pelo inadimplemento da obrigação, ele, como árbitro, cancelar o ato? O ato jurídico, eu digo, é escritura pública. Pois é. O que me parece nesse caso? O exemplo da escritura que o Mauro deu há pouco, né, para que essa escritura fosse válida, a meu ver, ou pelo menos atingisse o objetivo, né, para o qual ela foi mostrada, né, que foi verificar a ocorrência dessas condições dentro dessa nova prerrogativa que a lei traz, eu acho que logo no prólogo dela deveria ter ali o seguinte: as partes atribuem ao tabelião de notas, né, a função de árbitro, que aí ele vai poder realmente julgar a situação. A primeira coisa. E outra, as partes têm que participar da escritura, né? Porque como é que ele vai julgar fatos que dizem respeito a alguém que não participou da escritura? Então, me parece que esse negócio, assim, ele tem que ser bilateral perante o tabelião, né? Ele tem que ser bilateral. E aí sim o tabelião vai ser investido nos poderes para julgar, até para dizer a quem vai caber o dinheiro, se não houver previsão expressa nesse sentido, desde que ele seja incumbido desse papel. É dizer, olha, tabelião, você que vai dizer como é que vai ser distribuído o dinheiro se acontecerem essas condições. E mais, se vir um outro fato que a gente não previu, é você que vai aplicar aqui
né? Ou os princípios gerais de direito, ou as regras do Código Civil, ou você vai aplicar as regras da Lei 6.404 aqui, das sociedades por ações, ou vai aplicar as regras da sociedade simples, enfim, você vai definir como é que o árbitro, né, em que parâmetro normativo, em que fonte normativa ele vai se basear, até para arbitrar. Porque na arbitragem se faz isso, né? Sim. É o quê? É o ordenamento jurídico brasileiro, princípios gerais, né? Ele vai se pautar por o quê? Equidade, enfim, isso tudo, né? Existe no mundo da arbitragem. Então, isso é cabível no momento que o tabelião vai ser árbitro também, não? Mas eu acho que no prólogo tem que investir no tabelião desses poderes, né? Porque aí vem uma outra coisa que a gente comentou também no artigo, é a responsabilidade civil. Né? O ato decidiu mal e tal, eu quero que ele arque com o prejuízo. Né? O ato, no caso do tabelião. Eu acho que o tabelião não vai ter essa responsabilidade. Tem que ter uma exclusão dessa responsabilidade se a ele for cometida a função de árbitro. Né? Então, assim, isso ainda vai dar muito debate, muita polêmica, né? Como uma função nova, né? Porque ela traz aí o mundo da arbitragem para essa questão também. Né? Sim. Certo. Ok, obrigado. Vou fazer uma provocação aí para você, Eduardo. O artigo 7º-A, ele atribui ao tabelião a atividade de certificar o implemento ou frustração das condições, 1, né? 2, atuar como mediador ou conciliador, e 3, atuar como árbitro. Tá? Estas coisas, estas atribuições, elas não estão vinculadas. Ele pode ser, digamos assim, contratado exclusivamente para certificar o implemento ou a frustração de condições, não é? Independentemente de atuar como árbitro. Para que ele atue como árbitro, é preciso que ele tenha sido declarado árbitro no instrumento em que foi constituído. Sim. Não é verdade? Sim. Então, não é exatamente assim. Porque ele foi contratado para certificar frustração ou conclusão do negócio jurídico, é que ele pode arbitrar a operação realizada. Ele pode simplesmente constatar, dentro dos critérios que foram estabelecidos pelas partes. Então, se há um negócio de irregularidade predial que deve ser saneada, qual é o documento que vai fazer a constatação da condição, né? Da conclusão da condição? Será, sei lá, talvez o habite, o auto de conclusão, o auto de regularização, né? Tem que definir exatamente qual é o documento, para que o tabelião não tenha que emitir opinião, certo? Então, o documento é este, é um auto de conclusão de obra. Ok, recebido o auto de conclusão de obra, está concluído, está resolvida a condição colocada. Não é? Se a condição é o registro da escritura apresentado, a certidão de matrícula com o registro da escritura, está resolvido o problema. Tá? Não pode haver um meio termo aí. Ele pode trazer qualquer outro documento, ou um documento semelhante, né? Que possa ser discutido como tendo resolvido. Não pode ser assim, tem que estar bem declarado ali no instrumento pelo qual ele foi constituído, ou no instrumento inicial lá de compra e venda. Certo? Nós estamos tratando de um instituto antigo, né? Ele não tem previsão na legislação brasileira, ele é de origem anglo-saxônica, né? Mas é largamente usado no comércio internacional. Então, assim, eu acho que buscar alguns elementos da utilização histórica desse instrumento pode ser útil, né? Pode ser bastante útil, né? Claro que vai né? A partir da possibilidade de utilização nos negócios imobiliários, né, com essa garantia que veio agora com a lei, né,
muita coisa será pensada e será feita, mas eu acho interessante buscar no histórico do instrumento, como ele já vem sendo usado com sucesso, né? Essa questão da aferição da ocorrência de determinados fatos, sabe? E eu acho que os advogados vão ter um papel muito importante nisso, na orientação dos clientes, de que hipóteses devem ser previstas, de que documentos representam a implementação ou não de cada hipótese daquela, né? A materialização de cada hipótese daquelas, né? Para que a coisa fique assim mais rígida, né? Menos sujeita a questionamentos, né? Para que ela não seja levada ao judiciário, porque a ideia é exatamente manter a coisa no nível extrajudicial, né? Para eficácia dos negócios, né? Perfeitamente. É isso mesmo. Luiz Fernando, você está querendo falar novamente? Não. Então, doutor, ali no 7A, faz a menção que o tabelião ele compete, mas sem exclusividade. Poderia também nomear um terceiro como árbitro, né, na escritura, para uma Sim, eventualidade. me parece que sim. Qualquer um que tenha competência e capacidade para ser árbitro pode ser nomeado, tá? Ele não tem exclusividade em relação a isso. Porque eu disse anteriormente, né, você pode contratar, por exemplo, um advogado para ser o protetor, né, do negócio. Pode Sim. contratar um economista, sei lá, cada um dentro do seu padrão ali de trabalho, dos seus conhecimentos, tá? Okay, Apenas acho que, eu não tenho certeza, porque ainda é muito cedo para dizer isso, mas apenas entendo que, se não for através do tabelião, não haverá a proteção da impenhorabilidade. Sim. Tá? Nós Diga, estamos, Eduardo. nós estamos aqui num bate-papo onde a gente naturalmente especula, né? Eu pergunto, será que em se tratando de um negócio muito complexo, que envolve conhecimentos muito específicos, eu poderia prever que o tabelião vai atuar em conjunto com uma câmara de arbitragem, por exemplo, né? Ou com um árbitro especialista? Vamos supor que eu esteja tratando de uma matéria de engenharia, assim, de uma questão minerária, por exemplo, de algo muito mais, de algo bastante específico que demande para a arbitragem conhecimentos também específicos, né? Talvez essa atuação conjunta se faça necessária, né? É por isso que a definição do instrumento que do instrumento que determina a conclusão da condição tem que ser muito clara. Por quê? Porque o tabelião ele não vai decidir sobre questões minerárias, porque ele não tem capacidade para isso. Mas ele pode declarar cumprida ou não com base num documento previamente, né, estipulado, e a apresentação de um documento que seja suficiente para aquilo, né? Então, tudo vai depender do quê? De como for feito lá o contrato de compra e venda, de como for estipulada essa cláusula de garantia, né? Uma cláusula de garantia, de escrolo e tudo isso, né? De como será feito o depósito, tudo isso, eu acho que deve ser resolvido lá no contrato de compra e venda. Sim. O tabelião simplesmente cumprirá o que foi ali determinado, fazendo o depósito bancário, e, no final, fará a certificação do implemento ou frustração das condições. Sim. Né? Então, a coisa não me parece tão complicada, tão complexa quanto a gente começa a colocar. Só que ela tem que vir muito redonda, e o tabelião tem que arredondar ainda mais para poder, lá no final, resolver sem criar novos problemas, certo? Sem aceitar documentos
semelhantes ou assemelhados, não é? Para declarar cumprido ou não uma determinada condição. Sim. É isso. Bom, nós já estamos aqui a 13 minutos do final. O que mais que nós temos para tratar desse assunto? Eu penso que talvez a gente, com mais tempo, possa até construir alguns exemplos práticos, né, de aplicação desse novo instrumento, né, a partir daquelas hipóteses, a partir daquelas demandas mais frequentes que a gente tem no dia a dia, né? Sim. O exemplo inicial que eu dei aqui, ele é complicado mesmo, né? Mas, assim, ainda que não tenham tantos elementos complicadores, se é imóvel mais antigo, se vai ter que abrir matrícula, com certeza é trabalhoso. O caso que você trouxe, ele tem uma série de questões a serem resolvidas, não é? Cada qual no seu tempo e a seu modo. Então, esse vai exigir um trabalho muito maior, tanto das partes, como dos seus representantes, seus advogados que estão elaborando o contrato, quanto do próprio tabelião de notas, não é? Para resolver e concluir, constatar se foi implementado ou se foi frustrada a condição ali colocada. E tem mais uma questão também que eu gostaria de fazer, é o seguinte: quando você tem muitas questões assim, eu fico pensando, como é que se resolve isso? É por proporção? Então, nós tínhamos lá 15 questões diferentes para resolver. Ele conseguiu resolver 7. Sobraram 8. Não é? Aquilo foi implementado parcialmente, ou não foi implementado, foi frustrado o negócio. Não é? Eu acho que aí já é uma situação bem mais complexa que a gente precisa pensar quando for trabalhar com esse... Né? O ideal são aquelas questões mais fáceis, né, Noé? Nós vamos fazer uma conta de garantia, por quê? Porque o imóvel não está devidamente legalizado. Não é? A parte predial não está legalizada, faltou ali fazer a averbação na construção e a regularização predial perante o órgão municipal, certo? Coisas que não são muito difíceis, depende muito de bastante trabalho, mas não é difícil, tá certo? Aí sim, ele vai trazer os documentos certos para que o tabelião verifique se foi implementado ou se foi frustrado. E tem que ter tempo também determinado. Não é? A solução dessas questões deve levar, no máximo, 90 dias. Eu não posso esperar mais do que isso. Se no 90º dia não apareceram os documentos que comprovam a implementação, houve a frustração. Havendo a frustração, o negócio se desfaz. Né? Ou não. O negócio pode se desfazer, ou o negócio pode ser mantido, só que o dinheiro que estava reservado para que aquilo fosse resolvido volta para a mão do comprador, e aí o comprador vai resolver por si as questões pendentes. Né? Eu acho que é por aí. É um bom instrumento, olha, é um excelente instrumento, ele vai realmente facilitar, tá? Porque é muito desconfortável o vendedor entregar o dinheiro na mão, ou o comprador entregar o dinheiro na mão do vendedor com questões pendentes. Não é? O vendedor, ao pegar o dinheiro, e isso acontece normalmente, não é? Em todas as situações, ele simplesmente abandona
as questões pendentes. Não é? Deixa as questões pendentes por conta do comprador. Ele só vai se preocupar com essas questões se houver algum dinheiro a recuperar, não é? A ser completado, pagamento a ser completado. Tá? Então, nesse sentido, é que a retenção de parte do valor da venda é importante ser mantido para que mantenha lá, para que o vendedor esteja comprometido com a solução dos problemas. O Marcos Kikunaga, diga. Recentemente, eu tive uma situação que eu resolvi da seguinte forma. Compra e venda, normal, com financiamento bancário. Eu advoguei para o vendedor e estipulei no compromisso compra e venda, que a emissão na posse se daria com o pagamento do preço. Ponto. Em 5 dias. Pagou o preço, recebe a posse em 5 dias, né? Vamos lembrar da cláusula constituti, né? Ou do constituto possessório. Com pena de multa, se não entregar a posse, pena de multa diária, assim por diante. Enfim, a imobiliária discutiu comigo, falou que não tinha necessidade, que era assinar o contrato de financiamento do banco e estaria tudo certo. Eu já sabendo do problema, deixei bem claro os problemas que podem vir da questão do registro e não deu outra. O contrato do banco com problema, foi assinado, não me passaram com erro, aí eu mandei retificar, aí o banco demorou, o processo de registro demorou e tudo demorou. E a compradora simplesmente dizendo o seguinte, olha, eu quero o imóvel. Mas você não pagou o preço. Não, como não? Sim, o banco só vai pagar o preço 5 dias depois do protocolo da entrega da matrícula registrada. Ou seja, não é da data do registro, é da entrega da matrícula comprovando o registro do contrato de financiamento. Virou uma novela. Eu tive que ajudar a compradora a registrar, a imobiliária se omitiu, né? E foi assim, muito interessante. Por quê? Porque a compradora, ela não contratou nenhum advogado para auxiliá-la, acreditando plenamente na imobiliária. Então, assim, qual foi a minha solução? Essa escrow account mudaria a negociação? Não mudaria. Não mudaria. Então, assim, é possível celebrar negócio jurídico sem a escrow account? Sim, determinando. Você só vai pegar a chave a hora que você me pagar. É toma lá da cá. Antigamente pensavam que o toma lá da cá era na escritura, doutor Eduardo. E a gente já sabe que não é na escritura, é após o registro. Então, assim, do meu ponto de vista, para simplificar as coisas, seria muito mais simples estipular uma cláusula. O pagamento do preço se dará no momento 5 dias depois do registro. Registrou? Registrou. Haverá o pagamento do preço concomitantemente à emissão na posse com a cláusula constituti lá. Para quê? Para assegurar o comprador a eventual pedido de liminar de reintegração na posse. Eu acho que esse tema que vocês trataram hoje foi maravilhoso. Meus parabéns, Maurão e professor Eduardo. Obrigado. Espero vocês em breve para novas discussões. Um abraço a todos. Só uma coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte. Se essa operação for barata, se ela não for muito cara, eu acho que em inúmeras situações a pessoa vai virar para o corretor de imóveis e falar assim, eu pago no registro, eu quero escrow account. Tá? Por quê? O banco pode fazer isso. O banco fala, não, eu pago com o registro. Pode até falar assim, eu vou deixar o dinheiro sob bloqueio na sua conta. Mas o banco pode. O particular, que não é um banco, não tem condição de fazer isso, porque o outro vai falar, eu quero na escritura e pronto, senão não te outorga e acabou. Né? Essa é a praxe, me parece que no Brasil inteiro. Né? Menos para o banco. Né? Porque o banco já se informa, olha, é assim, né? Você vai lá, pega o contrato particular com força de escritura, leva ele a registro, na hora de constituir a garantia para o banco, a alienação fiduciária,
vai lá, apresenta o registro, é aí que o dinheiro vai ser liberado, né? Mas eu penso que o que vai acontecer é isso. As pessoas vão chegar para a imobiliária e falar, eu quero escrow account, eu pago no registro. Sabe? A não ser que seja caro, e talvez seja. É verdade. Foi muito bom vocês lembrarem dessa questão aí do banco, né? Dos bancos em geral. Né? Os bancos já colocam essa cláusula, que é a cláusula de que nós estamos falando desde o início. Né? O dinheiro, o valor da venda do imóvel, aliás, não é o valor da venda, é o valor do financiamento. Né? São coisas diferentes também. O valor do financiamento liberado só será entregue ao vendedor do imóvel quando ele apresentar a matrícula de registro da compra e venda. Tá? Da compra e venda. Consequentemente, também da alienação fiduciária, né? Mas é a cláusula do registro da compra e venda, porque a alienação fiduciária só ocorrerá e só terá efeitos se houver a compra e venda. Não é? Se não houver a compra e venda, a alienação fiduciária não provoca efeito, porque estará sendo constituída por quem não tem propriedade. Tá certo? Então, é muito boa essa questão trazida aí pelo Kikunaga. Então, para a gente ver que essa questão, esta situação que está prevista aqui no artigo 7º-A, ela já existe, já é utilizada há muito tempo e diariamente pelos bancos. Não é? E tem dado certo. Nos poucos casos em que aquilo não dá registro, o que acontece? O banco não libera o dinheiro do financiamento e a questão da compra e venda deve ser resolvida lá pelas partes. O banco não quer nem saber como é que eles vão resolver e desfazer, né, a compra e venda. Só não vai mais liberar o dinheiro do financiamento, portanto, não haverá pagamento e a situação fica nesse pé. Muito bem. O doutor Eduardo, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que nós tivemos aqui um debate bastante profícuo, não é? Ainda que a gente tenha discutido e emitido algumas opiniões a serem confirmadas, não é? Pela eventual regulamentação da atribuição aí conferida ao tabelião, tá? Mas, enfim, é assim que se faz o estudo e a discussão das coisas, né? A gente vai discutindo até que, de repente, aparece algo que regulamente de forma diferente, a gente se amolda àquilo que foi regulamentado, tá certo? Sim. Então, agradeço muito. Mas quero convidá-lo para a gente fazer mais algumas essas discussões sobre, principalmente, a Lei 14.711. Eu acho que tem muita coisa ali que a gente tem que discutir, trazer aqui para os nossos associados, para que eles tenham conhecimento. Nós estamos num ambiente acadêmico, onde os nossos associados querem ter conhecimento das coisas e querem discutir e querem que a gente dê a nossa opinião. Certa ou errada, comprovada ou não depois pelo regulamento, não é? É a nossa opinião que foi colocada. Tá bom? Agradeço a todos os presentes. Mauro, Oi. Só um detalhe importante. Está sem áudio. Você está sem áudio. Estão ouvindo? Agora deu. Estão ouvindo? Sim. Entendo eu. Lei publicada, lei vigente, aplicação imediata. Não tem eficácia contida, não é norma constitucional. Isso hoje, amanhã, a hora que você for no cartório. E aí vai vir os problemas. O cartório negando a escola account,
dizendo, não foi regulamentada pelo CNJ, não foi regulamentado pela Coisa Pública. E aí é uma outra novela, né? A aplicação do Instituto. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Tá bom? Bom, assim, dessa forma, nós encerramos aqui o nosso evento de hoje, tá? E convido-os aos próximos eventos que faremos. A cada 15 dias nós teremos aí uma tinta nobre, né? Nossa chamada agora tinta nobre, tá bom? Serão divulgados aí, espero contar com vocês todos novamente, ok? Um abraço. Mandar um abraço, professor, pessoal do YouTube, doutor Osni, de Santa Catarina, está acompanhando a gente, e outros colegas aí também, parabenizando pela palestra, doutor Eduardo, parabéns. Então, só para transmitir aí o abraço dos colegas que estão pelo YouTube. Beleza. Agradecemos a presença de todos eles também, tá bom? Ok. Até mais. Até mais. Obrigado a todos. Obrigado.